durante essa semana. Durante essa semana também a gente teve aí a amarração de uma federação unindo União Brasil e o PP, o Progressistas, justamente o Progressistas do Ciro Nogueira. O União Brasil tem ministros no governo Lula, inclusive o ministro Frederico Siqueira, que acabou de ser apontado para o Ministério das Comunicações, indicado pelo Davi Alcolumbre. O União Brasil é o partido do Ronaldo Caiado, que é opositor ferrenho ao governo e que já se lançou aí como pré-candidato à presidência da República. Como é que fica essa amarração, Beto? Tanto do ponto de vista dessa questão do INSS, que pega num ponto muito sensível do governo e do PT, como também nessa amarração com o Congresso, a gente vendo se formar um bloco partidário tão forte, pode formar a maior bancada do Congresso, e um bloco partidário sem forma definida, com ministro dentro do governo e com candidato da oposição à presidência da República. Pois é, Mauro, eu acho que essa, como eu dizia, é a herança política do Bolsonaro para o sistema político brasileiro. Enfraqueceu o executivo, entregando muito poder ao Congresso, um Congresso empoderado, onde as bancadas e os partidos representados ali ganham mais força no jogo político. Mas, como a gente tem um sistema político onde a gente não tem a exigência dos representantes públicos, deputados, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, de terem uma fidelidade partidária, onde os representantes políticos votam pensando nas suas próprias cabeças, com as suas próprias ideias. Isso é quase uma jabuticaba, política brasileira. Geralmente, nos sistemas políticos mundo afora, o deputado de um partido, ele segue, o partido vota todo mundo na mesma linha. Às vezes tem uma exceção e se gera um fato, porque foi uma crise de consciência de um deputado, etc. Aqui no Brasil, não. Os deputados, eles são de um partido, mas os partidos são rachados no meio. Então, é esse fenômeno, inclusive, eu acho que é uma coisa sadia que está acontecendo lenta, eu diria até demais, que é essa junção de partidos. Então, partidos que se fundem e se juntam em um só, ou formam federações entre si. Nós temos 33 partidos no Brasil. Que a gente possa ter 5, 6, 8 projetos políticos oferecidos à população, 33, não tem 33 ideologias na sociedade. Não existem 33 formas distintas de ver o mundo que requeram uma representação de um percentual importante da população. Isso é uma deformidade brasileira. Então, com as novas cláusulas de barreira, esse processo lentamente vai juntando para diminuir a oferta para o eleitor, mas que sejam ofertas mais claras. Porém, com essa autonomia dos representantes, isso fica um pouco esquizofrênico, porque o que acontece? Eu comentava dos partidos dobradistas, já falei aqui algumas vezes sobre esse fenômeno brasileiro. A gente pega o MDB, o PSD do Kassab, e agora essa junção de União Brasil com o PP, nós vamos ter 3 grandes partidos que estão cindidos no meio. Vamos pegar o exemplo do União Brasil, é mais pitoresco ainda, porque o União Brasil já tem 2 almas, uma pró-governo, uma contra o governo. Então, uma pró-governo, que a figura do Alcolumbre eu acho que é a cara visível desse projeto, e uma contra o governo, onde o exemplo máximo é o vice-líder da oposição no Congresso, que também é do União Brasil. Então, é um partido que tem ministros, o presidente do Senado apoia, mas esse mesmo partido na Câmara, o vice-líder da oposição é desse partido. Isso acontece no MDB e no PSD também. Com a junção com o PP, União Brasil vai, digamos assim, fortalecer essa cisão interna e deve ter, inclusive, uma parte ainda maior oposicionista. Mas, como eu digo, na política o que importa não é o poder, é a perspectiva de poder. Se as pesquisas mostrarem uma recuperação do governo e o Lula com chances reais de vencer em 26, esse percentual pode variar. Isso é fazer, e esse é o papel tão difícil desse cargo que a ministra Gleisi tem, que é dialogar com os diversos partidos, sabendo que esses partidos
tem diversas representações ao interior. Então, você depende do tema, depende da votação, você sabe que aquele partido vai te entregar um pouco mais ou um pouco menos de voto. E é essa equação que o governo tem que ir fechando para saber o que põe ou não em votação, o que leva ao Congresso para votação, como se articula. Hoje, por exemplo, a gente tem uma maioria, nesse momento, contra o PL da anistia, né? O projeto de lei da anistia que o bolsonarismo quer. Os partidos do Centrão não querem votar isso, porque não vem que não tem um clamor nas ruas, o Supremo não quer, o Executivo não quer, e a própria maioria dos deputados querem aprovar suas emendas, querem aprovar projetos de lei que possam eles se apresentar na reeleição ano que vem dos seus mandatos como conquistas. Ficar discutindo um PL da anistia é ruim, então ele diminui a força. Esse vai ser o jogo daqui para frente da política brasileira. A questão do INSS, rapidamente, o governo mostrou isenção e autonomia para as instituições de controle e polícia investigarem. Mérito do governo, uma investigação de um escândalo e uma fraude que foi iniciada no governo Bolsonaro e aprimorado no ano eleitoral do governo Bolsonaro para crescer o esquema. Possivelmente naquele âmbito de tentar pôr a máquina para funcionar, para tentar reeleger o Bolsonaro. Só que esse escândalo foi investigado desde o início do governo Lula, um governo que começa com um golpe de Estado, não tinha uma missão fácil, lembremos, mas que cresceu. Mas enquanto crescia esse esquema, né, a quadrilha, essa suposta organização criminosa que estava roubando os nossos velhinhos, não é o golpe do consignado, né? Eu comentava essa semana, é o golpe consignado, se rouba direto no contra-cheque de velhinhos que ganham aposentadorias de um salário e meio, uma coisa, né, irresponsável, desumana. Esse esquema, ele cresceu durante o governo, mas em paralelo ele estava sendo investigado e agora ele foi cortado pela raiz. Acho que o governo demorou em dar uma satisfação mais rápida para a sociedade do ponto de vista de dizer que ontem a gente viu o ministro da CGU falando nisso, mas assim, eu acho que o presidente Lula poderia ter vindo a público e garantir aos aposentados que o que foi tomado deles vai ser restituído, que demora um tempo, as coisas não são simples, mas eu acho que é uma satisfação que o governo deveria dar aos idosos, porque um governo que deixou investigar tem que mostrar que também vai garantir esse ressarcimento. Poderia fazer do limão uma limonada se assim o fizer. O governo, eu acho que até conseguiu dar uma resposta até razoavelmente a tempo, já garantindo que no mês que vem o que foi descontado em abril será ressarcido, cortando todos esses convênios, quer dizer, não tem mais desconto nenhum daqui para frente, e formando um grupo de trabalho, né, coordenado aí pela Advocacia Geral da União, ou pela controladoria, agora me fugiu aqui, formando esse grupo de trabalho para entender caso a caso como é que esse ressarcimento do que foi pago antes de abril vai ser feito para os pensionistas e aposentados. Outra resposta rápida também foi a demissão do presidente do INSS, que foi feita no mesmo dia da operação. O ministro Lupe tentou segurar, mas veio por ordem direta do presidente a demissão do presidente do INSS, uma ordem direta do presidente Lula. Então, talvez aí o governo mostrando um pouquinho mais de agilidade do que mostrou naquele caso do Pix, por exemplo, lá que depois teve que voltar atrás, tudo isso. E aí fica, né, para a gente ver que narrativas vão vir daqui para frente, né, principalmente da direita, que usa muito bem narrativas e redes sociais, sobre esse caso do INSS, que é como o Beto falou, roubar no contra-cheque de velhinho aposentado. Quer dizer, o apelo disso é grande. Que riscos você vê, Ronilson? Mais do que riscos, eu queria, bem rapidamente, complementar que, politicamente, como tudo também se torna um embate, entra como parte do jogo político, pensar também que esse escândalo do INSS, o Beto falava do governo fazer do limão uma limonada que certamente sai dessa história, é que não só a resposta rápida do governo, mas também pensar que, politicamente, ela tira, né, qualquer holofote, ou qualquer resquício de holofote do projeto da anistia, por exemplo. Tudo isso em torno do escândalo do INSS mostra que essa é uma pauta que tem clamor popular, imediatamente.
né, que atinge milhares de pessoas idosas, milhares de aposentados, e se torna rapidamente um assunto do dia a dia, que o governo precisa dar uma resposta rápida e expõe um embate, uma contradição. Né? Por um lado, parlamentares agarrados à PEC da anistia como se fosse a coisa mais importante e urgente do país, e aí, de repente, entra um escândalo do INSS que realmente mobiliza o país inteiro. Então, eu acho que eu concordo com o Beto, embora a resposta tenha sido rápida, eu acho que faltou a resposta ser ainda mais clara e o presidente Lula mais exposto a fazer essa resposta mais diretamente, como uma declaração mais diretamente. Mas eu queria destacar como o escândalo do INSS joga, de uma certa forma, na penumbra a urgência de um projeto sobre anistia. Vamos fazer mais um break para você que está